E aí, pessoal, e já se pode dizer, o Grêmio estabilizou na zona de classificação. Nós vamos projetar, vamos falar do que aconteceu, alguma mudança de data, mas o fato é, agora é olhar para cima e você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, o recado da Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão, parceiro oficial do Grêmio, licenciado em todas as lojas do setor, mas também pela internet. Aqui na descrição do vídeo, você compra a bomba de chimarrão Alma Gaúcha, aonde? Direto pelo site para chegar dentro da sua casa da forma mais fácil possível. Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão, parceiro oficial licenciado do Grêmio. Aqui você ajuda o Grêmio diretamente. Gente, terminou a rodada, terminou a 17ª rodada. E o que dirá de um time que vinha sofrendo, que vinha brigando, que vinha apanhando, que vinha sendo muito criticado? Ele faz um bom jogo em casa, vence o Náutico, e eu tô falando obviamente do Grêmio, o 2-0 com alguma tranquilidade, e vê o Cruzeiro, por exemplo, perder para o Guarani, que estava quase lá na zona, ou melhor, está na zona do rebaixamento, mas quase perto lá do último colocado. Aí vê o Sport fazer um jogo difícil no sábado à noite, vencer o time do Londrina, o bom time do Adilson Batista, e depois o Criciúma, que perdeu para o Vasco também num jogo muito difícil. A tabela, vocês podem imaginar, começa a ter um outro modelo para o Grêmio. O Cruzeiro é o líder com 38, o Cruzeiro deve ser o campeão do turno, faltam 2 rodadas, nós vamos projetar aqui. O Vasco tem 34, o Vasco fez boa vitória. Para mim o grande resultado da rodada é o Vasco contra o Criciúma, pelo bom time que tem o Criciúma e a força de jogar dentro dos seus domínios. O Bahia, que parece andar para baixo, o Bahia empatou com o Lanterna, o Vila Nova, e estava perdendo. Quem não viu esse jogo, foi na hora do jogo do Grêmio, na hora não, um pouquinho antes do jogo do Grêmio, o Bahia acabou tendo que buscar o empate, o Bahia tá lomba abaixo. Aí tu tem o Grêmio com 29, 1 ponto atrás do Bahia, e depois Sport e Tombense com 25, ou seja, o Grêmio tem 4 de diferença, e joga com a Tombense, ou com o Tombense. Joga em casa contra essa equipe. E depois disso tem Criciúma, Novo Horizontino, e a gente vai projetar a partir de agora. Por quê? Olha o que encara a próxima rodada. E aqui que eu quero passar para vocês a ideia de que as coisas mudaram. O olhar do Grêmio passou a ser para cima. Agora é hora de buscar o Bahia, buscar o Vasco e buscar o Cruzeiro. Ganhar a Série B e voltar para a Série A com a ideia de que precisa reformular muita coisa, de que precisa mudar, mas para consolidar o tamanho do Grêmio. É o Cruzeiro o objetivo. E você vai entender. O Sport tem o Operário, tá? O Sport tem o Operário tá ali, 19 pontos, tendo que olhar para baixo também. Então é jogo duro para o Sport, quinta-feira, 18h30. O Criciúma joga contra a Ponte. O Grêmio já tem 6 por Criciúma. Criciúma é a Ponte Preta em casa. O outro jogo importante para o Grêmio, depois eu vou falar obviamente do jogo do Grêmio, é o do Vasco, porque o Vasco tem o Sampaio Corrêa fora. Sampaio Corrêa tem 22, está na zona intermediária e também é um time que quando joga em casa incomoda. Incomoda bastante. Então esse jogo aqui também merece a nossa atenção, porque tanto o Sport como o Vasco da Gama vão ter jogos complicados. Aí eu boto o Bahia. O Bahia vai a Campinas jogar contra o Guarani, que está na zona de rebaixamento, mas que venceu o Cruzeiro. O Cruzeiro. O jogo do Grêmio é sábado, às 16h30, contra a equipe da Tombense, dentro da arena com 40 mil. O Grêmio vai ganhar o jogo. E a tendência aqui é o Grêmio
passar o Bahia, que vai jogar no domingo às 16 horas, sábado às 18h30, o jogo de domingo é o jogo do Náutico e do Cruzeiro contra o Novo Horizontino, sábado às 18h30, então acaba o jogo do Grêmio e começa o jogo do Bahia em Campinas contra o Guarani, e passado isso, o Grêmio vai consolidar o terceiro lugar aqui. E me parece importante de olhar para o Vasco. Porque o Vasco pode ter... O Vasco está ganhando jogos bons fora de casa. Mas vai consolidar Cruzeiro, que deve ganhar, vai a 41. O Vasco, vamos considerar que um empate, ou até mesmo uma vitória, o Vasco vai ou a 37 ou a 35, e o Grêmio vai a 32. E o Grêmio vai a 32. E aí a curiosidade. Quem são os três? Os grandes. O Cruzeiro, que se reorganizou, o Vasco, que está recebendo investimentos, negociando com grandes jogadores, e o Grêmio, por toda a força da sua estrutura e também pela sua capacidade financeira. Isso a uma rodada do final do turno. Depois, nós vamos ter uma última rodada, o Sport aí voltando para jogar em casa contra o Vila Nova, o Vasco voltando a jogar em casa contra o Ituano, o Cruzeiro tendo que encarar o CSA, que está lá na zona também de rebaixamento, e o Grêmio tendo que ir a Brusque, jogar contra o Brusque. Brusque que começou muito bem, fez bons jogos, mas dá uma ideia, tá no meio da tabela, lá é um jogo duro, tem vencido os jogos lá, mas de alguma maneira não conseguiu se aproximar de uma possibilidade de subir. O Grêmio, por exemplo, em relação ao Brusque, o Grêmio leva, nesse momento, 9 pontos. E a tendência é que isso aumente. Então, essa relação da tabela com o momento do Grêmio mostra algo que eu quero passar para vocês aí, abrindo as informações desse domingo de muitas notícias no Grêmio. A tabela começa a consolidar as forças. E as forças estão nos grandes clubes do futebol brasileiro, que estão na Série B, Cruzeiro, Vasco e Grêmio. Eu acho o Grêmio melhor que o Vasco. O Cruzeiro eu quero acompanhar. O Cruzeiro nos últimos jogos, nos 3 últimos jogos especialmente, eu vi um Cruzeiro balançando um pouco as atuações. Então, o olhar é para cima. O olhar é para encarar e tentar buscar o título dessa competição. Ah, César, não me interessa, pode ser quarto. Não. Se tu for brigar pelo primeiro, o quarto é consequência. Se tu quiser o quarto, o quinto pode ser a consequência. É uma lógica natural do futebol. Briga lá na frente. O que não der lá, sobra logo em seguida. Mas é lá o teu objetivo. O teu objetivo não é tão somente, e eu acho que isso é uma coisa arrogante um pouco. Ah, nós queremos só subir, não me interessa. Não. Depois de tudo, fica para a história que tu subiu. Mas tu tem que brigar. Botou a camisa do Grêmio, tu tem que brigar por todos os pontos. Todos. Sem nenhuma exceção. E essa, para mim, é a mensagem disso aqui. O Grêmio se aproxima do final do turno e eu espero que chegue ali em terceiro ou segundo, muito próximo do Vasco e na frente de Bahia, Sport, Tombense e Criciúma. O jogo em Porto Alegre contra a Tombense vira guerra, vira jogo necessário, vira jogo do torcedor falar, acabou esse inferno, vamos subir, é só questão de tempo. Precisamos vencer, precisamos terminar com isso o quanto antes. Essa é a relação desse jogo de sábado e essa é a relação que nós precisamos começar a fazer hoje. Motivação total do torcedor para o jogo de sábado, exatamente por essa consolidação que eu acabei de passar para vocês. A necessidade do Grêmio de encarar isso aqui da melhor maneira possível. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.